Thiago Alves aqui novamente, seja bem-vindo ao meu canal. Eu já trouxe aqui no canal vários posts sobre metas da empresa, a gente até já expliquei como fazer meta, ensinamos a fazer plano de ação. Se você não pegou, dá uma olhada aí no histórico, dá uma olhada no meu canal, no YouTube, no Facebook, que tem como se fazer um plano de ação, como fazer metas, tem alguns posts falando sobre isso. E hoje eu vim falar sobre uma meta pessoal que eu estabeleço todo ano, e esse ano também estabeleci no final do ano passado, que é a meta de leitura, uma meta que eu sempre estabeleço. Eu acredito muito no poder da leitura, do conhecimento, e até recentemente eu estava numa reunião de família e um parente meu, que eu sempre admirei muito, falou que uma frase que me marcou muito, que a vida não é como no livro. Ele estava falando que o que eu falava não fazia sentido, porque era algo dos livros, que enfim, alguma discussão, alguma conversa que estávamos tendo. E aquilo me marcou bastante, me chamou bastante atenção, e eu realmente discordo disso. Eu acho que a vida não é como, talvez não seja como os livros, porque as pessoas não leem. E você é o que você lê. Tá? O próprio Sean Nalco fala isso no livro No Grande Potencial. Ele fala que você é o que você lê. Quando nos envolvemos num livro, podemos não apenas nos identificar com o personagem principal, como também efetivamente incorporar alguns dos seus atributos e características. Então a leitura influencia diretamente nosso dia a dia, nossa capacidade, nosso intelecto, nosso desempenho, nosso grande potencial. É importante você ler coisas que te tragam coisas boas, que te tragam coisas positivas, notícias boas, evitar notícias ruins. Eu li 2 livros já muito interessantes nesse ano, 2 livros de autores que eu gosto muito, tá? É o Tal Ben-Shahar e o Sean Nacua. E hoje eu vou falar sobre algumas lições que eu tirei de 2 livros do Sean Nacua, que foram muito transformadores para mim, para o nosso negócio. E ao final eu vou falar sobre 2 rotinas que a gente implantou aqui dentro do estúdio, nas nossas reuniões, que trouxeram muitos ganhos e tem trazido resultados bem legais para a gente aqui no nosso negócio. O primeiro livro é O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro muito bacana, fala sobre psicologia positiva, sobre os benefícios da felicidade, e ele traz muitos exemplos práticos e muitas aplicações práticas, experimentos e testes, que isso é muito comum nos Estados Unidos, focados nos resultados de ser feliz, de agir de forma feliz, enfim, e como isso transforma, isso tem uma influência direta no resultado, no nosso dia a dia, e não só nas pessoas ao nosso redor, porque emanamos essa felicidade. E o outro livro que eu terminei recentemente, que é da minha meta desse ano, chama O Grande Potencial, também do Sean Nacua, e realmente é um livro sensacional, que eu tirei algumas dessas lições que eu quero passar, e essas rotinas que a gente implantou na nossa reunião. E nesse livro ele fala sobre diversas coisas, mas ele fala que tá aqui, ó, se você for mais feliz, qualquer amigo dentro de um raio de 1,5 km terá 63% mais chances de ser mais feliz também. Provado, isso tudo é provado cientificamente, essa energia da alegria, esse contágio, ele realmente leva. E por outro lado também, se você vai se tratar rodeado de pessoas ruins, num clima ruim, isso só vai te trazer coisas ruins. Então esse seu ciclo de amizades, essas pessoas que você convive, esse meio que você anda, talvez seja determinante para o seu sucesso. E talvez, se você se sente carregado, às vezes cansado, isso pode ter bastante a ver com as pessoas que estão ao seu redor. É importantíssimo que você fique atento a isso. Na sua empresa, como é que é o clima que você quer para a sua empresa? Você quer pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas que passem isso para os seus alunos, ou você quer pessoas chatas, mal-humoradas, reclamando de tudo? Isso é muito visível, isso realmente afeta diretamente o teu negócio. Então, assim, quando ele fala de Harvard, no Jeito Harvard Feliz, ele diz que os alunos que se davam melhor não eram os que eram mais preparados, ou eram os que estudavam mais, mas eram os que mais se adaptavam, que estavam mais encaixados. A sociabilidade, as relações sociais lá eram muito importantes, traziam muitos benefícios, ele fala muito sobre isso. Eu já falei isso aqui, é uma das coisas que eu falo bastante. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe,
vá acompanhado. E o poder das relações, a gente precisa de relações, a gente precisa de conexões, a gente precisa estar rodeado de pessoas boas, pessoas positivas, pessoas que nos ajudem. O ser humano foi feito para se relacionar. Acredite, uma das piores coisas para qualquer ser humano é o isolamento, é não ter contato com outras pessoas. Existem estudos que provam que as curas das doenças são melhores, existem melhores resultados de curas de doença quando a pessoa está com a família, ou enfim, quando está rodeado de pessoas. E a prova é que a relação interpessoal é muito importante e que não ter isso pode ser até uma penalização para o ser humano, é que mesmo nas prisões, se você pega uma prisão que talvez sejam os piores lugares, ou enfim, um dos piores lugares para se viver, a maior punição que alguém pode receber numa prisão é a solitária. Se o cara faz alguma coisa de errado, ou transgride alguma regra, enfim, ele acaba indo para a solitária. E o grande potencial, que é esse livro que ele fala, ele não é alguma coisa que você pode ter, é alguma coisa que você pode desenvolver. Ele fala sobre um espiral, um círculo virtuoso, que é uma espiral ascendente na qual a cada sucesso obtemos mais recursos que por suas vezes nos possibilita de sucessos cada vez maiores. E esse círculo virtuoso é esse grande potencial. Ele diz mais ou menos que o grande potencial são os teus atributos individuais vezes as tuas influências, sejam elas positivas ou negativas. Então, se você tem influências positivas, teu potencial ele tende a ser maior. Se você tem influências negativas, teu potencial tende a ser menor. A própria IBM, que foi uma das empresas pioneiras no home office, ela investiu milhões de dólares para as pessoas trabalharem de casa, porque isso traria uma economia muito grande de estrutura física, enfim. Passado um tempo, ela percebeu que as pessoas trabalhando longe, elas rendiam menos, e ela acabou revertendo e trouxe tudo de volta, e acabou com a cultura do home office, porque os funcionários eram muito mais produtivos quando trabalhavam em conjunto. Essa influência trazia um potencial maior e um desempenho maior para os funcionários. Então, qual que é o segredo e o que a gente precisa pensar no nosso negócio, na nossa vida, o que a gente tem que tentar buscar pessoas que possam trazer à tona o que a gente tem de melhor, e não o que a gente tem de pior. Então, buscar pessoas que nos influenciem positivamente, esse é o grande segredo. Quanto mais rodeado você tiver de pessoas assim, maior vai ser o teu potencial, maior vai ser o potencial do teu negócio, e com certeza vocês vão alcançar coisas muito maiores. Então, isso é muito, muito importante. E ele separa essas influências em 3 tipos de influência. Ele fala sobre pilares, pontes e extensores. Então, pilar seria aquela pessoa que te dá segurança, que te dá um suporte no momento que você precisa. Um porto seguro, alguém que você confia. As pontes são pessoas que te conectam com outras pessoas ou com outros recursos, fazendo com que você alcance algo. São aquelas pessoas que têm conexões, que te levam a outras conexões, que fazem realmente a ponte entre você e algum recurso necessário para que você consiga atingir um objetivo, ou enfim, pode ser, sei lá, te levar para um clube, você fazer parte de um time, te introduzir a um meio social, um grupo de amigos. E a outra tipo de influência são os extensores, que são as influências positivas que forçam você a sair da zona de conforto. Então pode ser alguém que você admira muito, um mentor, uma personalidade, alguém que geralmente tem conhecimentos e recursos diferentes dos seus, né? Que é alguém que você admira, espelha e que faz com que você dê um passo a mais e que você saia realmente da zona de conforto e busque algo maior. E aí acho que a reflexão que a gente tem que fazer é que influência você está sendo para as pessoas ao seu redor, que influência você está sendo para a sua equipe, que influência você está sendo para os seus colaboradores no seu dia a dia, e como eles estão sendo, os seus colaboradores. Você tem pilares, você tem pontes, você tem extensores aí na sua equipe. Identifique isso, tente entender se eles estão fazendo influências positivas para você e para o teu negócio. Outro conceito interessante que consta no livro é
conceito da segurança psicológica, que, segundo o autor, é a crença compartilhada, mantida pelos membros de que é seguro correr riscos interpessoais na equipe. Isso é algo muito importante para você que quer delegar e que precisa de abrir mão de descentralizar algumas funções. Como a gente já falou, é importante para você ir longe, você vai precisar de outras pessoas, você vai precisar delegar, e é importante que as pessoas tenham segurança e tenham tranquilidade para executar as tarefas. Obviamente, o passo inicial é um mapeamento muito claro dos processos e ficar bem definido o que precisa ser feito, mas ainda assim as pessoas precisam ter essa segurança de poder dar um passo a mais ou poder fazer algo que talvez possa acarretar numa falha, enfim, ou num prejuízo. E é óbvio que deve haver limites, as pessoas têm que saber esse limite, têm que saber até onde pode ir, mas o fato é que essa segurança psicológica, ela traz muitos ganhos, ela traz inovação, ela traz um ambiente mais criativo, onde as pessoas podem ter mais liberdade para usar e explorar coisas novas e até alcançar, enfim, inventar novos procedimentos e criar novas formas de fazer as coisas que vem sendo feito. Então é um conceito muito bacana que colabora bastante e pode ser muito útil no dia a dia da empresa. Tem um capítulo especial no livro que ele fala de algo que eu acho muito relevante e valorizo bastante. É uma das coisas que a gente implantou como rotina na nossa reunião. Ele fala sobre o elogio e reconhecimento. Ele acha que ele reforça e ele mostra a importância de elogiar. Isso é muito significativo para uma empresa, é realmente algo que pode mudar a rotina, mudar a forma de lidar. Tem que sempre destacar o que é certo, tem que comemorar as vitórias, as vitórias coletivas têm que ser comemoradas de forma coletiva, elogios coletivos. Você tem que realmente sempre elogiar e trazer o que é correto e deixar isso, enfim, falar, botar nos quatro cantos e espalhar para todo mundo e falar sempre e reconhecer sempre que possível. O elogio ele é responsável por ganhos. Teve uma pesquisa inclusive do LinkedIn que disse, LinkedIn vocês conhecem, né, a rede social, que se a pessoa recebeu 4 ou mais elogios ou reconhecimento em trimestre, a taxa de retenção aumentou para 96% no ano seguinte de uma determinada empresa. Então, 4 elogios ou mais no trimestre, o índice de retenção aumentou 96%. É um indicador muito, muito forte. E ele fala muito sobre a importância da liderança, não só no sentido de você elogiar, mas você transformar as pessoas em elogiadores. Você criar um ambiente de elogios e as pessoas se transformarem em elogiadores também. Porque os elogios eles podem impulsionar o nosso sucesso e o nosso resultado futuro, sem sombra de dúvida. E quanto mais as pessoas se elogiam umas elogios às outras, lógico, precisamos que sejam elogios verdadeiros e sinceros, mas sempre vai ter, as pessoas têm algo que pode ser trazido à tona e reconhecido. Isso foi uma das coisas que a gente implementou aqui na Leve. A gente tem nas nossas reuniões, a gente termina sempre com a validação, que a gente chama. A gente abre espaço para as pessoas validarem outras pessoas. É um espaço bem democrático. Quem sente a vontade, enfim, o desejo de validar outra pessoa, ele tem a liberdade de validar e falar alguma coisa positiva, uma coisa que viu, uma qualidade nessa pessoa, e a outra pessoa só pode receber, não pode retrocar, nem agradecer, ela tem que receber, que também é uma parte importante, aprender a receber. O ser humano tem um pouco de dificuldade com isso. Então isso é uma das rotinas que a gente implementou nas reuniões, que tem trazido muitos ganhos, no meu entender. E as pessoas estão cada vez mais facilidade de reconhecer as coisas positivas nas outras pessoas. Isso muda todo o clima, muda a forma de enxergar, muda a forma de viver, muda a forma de você lidar com os problemas do dia a dia e traz ganhos, sem sombra de dúvida, para os resultados da empresa e tem impacto direto no negócio e no que a gente vem construindo. E aí, ao mesmo tempo que você precisa reforçar o positivo, você precisa
focar nas coisas boas, você precisa destacar isso. De certa forma, você precisa se proteger do negativo, porque o grande potencial são teus atributos individuais, vezes as tuas influências positivas menos as negativas. Então você tem que tentar ao máximo anular todas essas influências negativas. Enfim, em um desses experimentos nos Estados Unidos, numa pesquisa, eles descobriram que as pessoas que eram expostas a apenas 3 minutos de notícias negativas na manhã tinham 20% mais, 27% mais chance de reportar que tiveram um dia infeliz 8 horas depois. Apenas 3 minutos de notícia ruim. Então, isso é algo que na minha vida eu aboli, eu não tenho televisão em casa, eu fico sabendo as notícias só pela internet, redes sociais, ou quando alguém me fala, não sei de rádio, não sei de nada. E isso realmente algo que é muito forte. Quanto mais notícia ruim, quanto mais notícia carregada você tiver, isso vai afetar diretamente o teu dia. Então você precisa se blindar disso, blindar a tua equipe, blindar o teu espaço. Então aqui na Leve a gente aboliu os crise, ninguém fala de crise, aqui não tem crise, a gente não fala sobre isso, a gente não traz notícia ruim, a gente não pensa coisa ruim. Crise é uma coisa que está aí fora, que as pessoas estão na cabeça de cada um, aqui dentro não tem isso. E a gente tenta ao máximo se blindar dessas influências negativas que possam atrapalhar o nosso negócio, que a gente não fala disso, não tem crise. Eu não vejo notícia, não vejo jornal e nem quero saber. Outra técnica muito importante, é algo que ele fala que é muito legal, é que ele diz que você tem que tirar férias dos seus problemas. Isso é muito importante. Eu pratico a meditação, mindfulness. Eu acho que todo mundo deve fazer isso. É importante você esvaziar a cabeça, esquecer, dar um tempo. Dar um tempo das coisas é bom. Tirar umas férias, esquecer. E isso ajuda muito. Isso dá uma renovada. A gente precisa disso, as pessoas precisam disso. Então você precisa se ligar, precisa ter um tempo para você, precisa ter um tempo para sua família, para o seu lazer, precisa separar as coisas e todas as pessoas que trabalham com você também. E isso é muito produtivo quando você consegue se desligar e esquecer esses problemas que por menor que seja o tempo, isso traz ganhos significativos para o seu dia, para o seu rendimento. Então é muito importante que você tenha isso como padrão. E incentive isso dentro da sua equipe também, para que isso se torne um hábito, que as pessoas possam se tornar mais produtivas e desenvolver o seu grande potencial. As outras duas estratégias que ele fala são estratégias muito ricas, são coisas que a gente pratica na nossa vida. O processo de coach fala muito sobre isso. O coach integral sistêmico foca muito nisso. A primeira delas é a visão clara do futuro, usar um direcionamento vívido, você usar o poder de acreditar, de vislumbrar as coisas, o futuro, poder coletivo, criar uma imagem coletiva, com mais pessoas engajadas num objetivo e numa visão de futuro clara, isso traz um resultado significativo. Ele fala no livro que os pesquisadores de Oxford e Cambridge sugerem que a capacidade de imaginar com nitidez detalhes sobre um futuro brilhante aumenta muito a nossa energia e ímpeto, que leva por sua vez a ações construtivas. E ter essa imagem clara e essa visão, ela te motiva, ela faz você buscar, ela te ajuda, não só de forma intencional, como teu subconsciente trabalha a favor disso. Isso é muito claro, a gente fala sobre a atenção seletiva. Os relatos mais comuns são as mães, quando uma mulher engravida, ela passa a ver grávida em tudo que é lugar. Ou quando você decide comprar um carro, você decide trocar de carro, parece que você só enxerga aquele carro, então a tua atenção seletiva muda. O poder da imaginação do cérebro é tão forte, ele é tão decisivo, que teve um estudo, uma dessas pesquisas realizada pela Cleveland Clinic, um cara chamado Wang Yup, e ele comparou pessoas que passaram um determinado tempo fazendo um exercício físico, um levantamento de um peso, pessoas que fizeram realmente o exercício e pessoas que imaginaram estar fazendo exercício. Elas fechavam o olho e se imaginavam fazendo exercício, sem realizar o exercício. Obviamente ele chegou à conclusão que as pessoas que se exercitaram tiveram um aumento muito maior de massa, mas o mais impressionante é que as pessoas que não fizeram exercício, só imaginaram estar fazendo exercício, mentalmente elas tiveram um aumento de 13% de ganho, elas tiveram um aumento de 13% da massa muscular. Então só da pessoa pensar, imaginar que ela estava fazendo,
ela teve um aumento da massa muscular, e isso é muito forte. Existem muitos livros, você pode curar a sua vida. Existe um documentário muito recente na Netflix aí que chama Heal, que fala do poder da mente, do que você pensa, de como você lida, a energia a força que tem a mente, e quando você pensa, e quando você deseja, quando você quer alguma coisa e você imagina, você é capaz de realizar coisas extraordinárias. Então, essa imagem vívida, uma imagem clara de futuro, a gente fala de metas, as metas não deixam de ser isso. Então, uma visão clara de futuro, você ter isso nítido e pensar e focar, isso vai trazer resultados extraordinários para você, para o seu negócio. E quanto mais você conseguir compartilhar essa imagem com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que trabalham com você, e ficar claro para todo mundo e todos compartilharem essa visão, isso vai realmente revolucionar o teu negócio e vai trazer ganhos sensacionais e ganhos extraordinários para o teu estúdio e para o teu negócio. Então tenha essa visão, pense, acredite, focalize e visualize isso de forma muito clara e nítida. E a última estratégia, uma estratégia que eu acho fundamental, e é uma das outras coisas que a gente trouxe aí para Leve, para nossas reuniões. Ele fala sobre celebrar as vitórias. É importante você celebrar as vitórias. Comemore com a sua equipe os resultados, tenha suas metas, alcance suas metas, comemore suas metas. Os dois principais motivadores para a gente atingir o objetivo é a gente sentir que está progredindo e sentir que está chegando perto da linha de chegada. Então é importante que isso seja celebrado, é importante que isso que a gente traga isso à tona. E às vezes no momento que a gente acha que está longe, que não conseguiu alcançar o objetivo ainda, que é importante a gente celebrar os pequenos passos, as pequenas conquistas. É muito forte, isso é muito, muito importante. A gente tem que celebrar todas as pequenas conquistas para a gente ter a sensação de realização. Então a outra coisa que a gente implementou na nossa reunião aqui do estúdio, toda reunião a gente começa falando sobre 3 ganhos que a gente teve na semana. É também um espaço democrático, a gente deixa aberto para quem tem o desejo de falar, mas as pessoas ficam abertas a relatar sobre 3 ganhos que tiveram na semana. Tem que ser 3 ganhos, elas têm que falar 3 ganhos que tiveram na semana. A gente começou, a primeira vez foi com todo mundo, hoje em dia é aberto. Na última reunião a gente ficou quase meia hora da reunião só para as pessoas trazendo os ganhos. Praticamente todo mundo quer falar, todo mundo se sente à vontade, com desejo de compartilhar. E alguns dos relatos que eu tenho tido, e a gente tem tido muitos relatos positivos com relação a isso. Um deles é que uma das pessoas falou que passou a trazer isso para a vida, que nunca tinha parado para pensar sobre isso e está trazendo isso para a vida, porque não tinha o hábito de realmente parar e comemorar e entender os ganhos que teve. Isso é transformador, porque a gente fica a gente tende a procurar os defeitos, achar as coisas ruins, a reclamar. É uma tendência do ser humano. Então quando a gente para refletir e para trazer à tona as coisas positivas e celebrar as conquistas, isso traz motivação, traz uma dinâmica diferente. E acreditem, muda a nossa vida, muda a vida das pessoas ao nosso redor. Então celebre as conquistas, traga isso como rotina, traga isso como hábito dentro do teu negócio. Faça que as pessoas enxerguem, mostre, deixe claro para todos a evolução que você está tendo, que a tua empresa está tendo, porque isso, sem sombra de dúvida, vai trazer ganhos enormes para o teu negócio e para o relacionamento da tua equipe. Então essas foram as dicas aí que eu trouxe do livro O Grande Potencial. É um autor que eu adoro, o Sean Nacor, é um livro muito legal, acho que todos devem ler. Incluam a leitura na vida de vocês, a leitura é transformadora, a leitura traz novos conhecimentos, expande a tua cabeça, muda a tua forma de enxergar o mundo e através da leitura, acredite que quanto mais você lê, mais sucesso você vai ter, mais teu negócio vai prosperar e melhores resultados você vai ter na vida pessoal e profissional. Um grande abraço e até a próxima.